Bom dia, vamos dar então continuidade ao estudo da termoquímica e hoje nós vamos falar um pouco sobre a entalpia, que tem esse símbolozinho aí do H. O que é essa entalpia? Essa entalpia ela é a energia que nós podemos medir quando ocorre uma reação química, ou seja, é um calor, né, em forma de energia. E nós sabemos que tem a lei da conservação da energia que diz que nós não podemos criar e nem podemos destruir a energia. Essa energia pode ser apenas transformada. Então, a energia nas reações endotérmicas ou exotérmicas, ela vai ser absorvida ou liberada para ser então transformada. Ela não vai ser então destruída nem construída a nossa energia. Essa energia ela pode ser armazenada na forma de conteúdo de calor, armazenada nos nossos reagentes ou nos nossos produtos. Então, o que vem a ser a nossa entalpia ou o nosso conteúdo de calor? É a energia que determinada reação química vai possuir nos seus reagentes e nos seus produtos. Cada substância ela tem um potencial energético que ela pode, então, armazenar nos seus reagentes ou produtos. E quando ela sofre alguma transformação, alguma alteração, seja endotérmica ou exotérmica, vai acontecer então as nossas trocas de calor. Se a reação for exotérmica, nossa reação química vai liberar calor. Se a reação for endotérmica, a nossa reação química vai absorver calor. Aí nós temos a ilustração aqui da mudança de estado físico, né? Água do estado líquido para o estado sólido, né? E a água do estado sólido para o estado líquido, então. Toda vez que eu vou fazer gelo, eu vou solidificar a água, essa água vai ter que ser resfriada, ela vai perder calor para o ambiente. Então, esse processo é um processo exotérmico. Toda vez que eu vou passar água para o estado líquido, vai ser um processo de fusão, eu tenho que fornecer calor para que essa água passe do estado sólido para o estado líquido. Então, eu vou ter uma reação, um processo endotérmico. Nós já vimos, né, esses gráficos das entalpias, né? As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor e o gráfico é decrescente. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Nosso gráfico vai ser, então, crescente. Aqui nós temos a entalpia padrão. Já nós vamos falar sobre essa entalpia padrão e ela já é definida para algumas substâncias. Por exemplo, a entalpia padrão de formação da água ou decomposição da água é 68,3 quilocalorias por mol. Aí o que vai dizer se é positivo ou negativo é se eu vou ter a reação de formação ou reação de decomposição da água. Vamos falar então sobre a entalpia do estado padrão. Quando é que ocorre esse estado padrão? Esse estado padrão ele ocorre quando uma substância, primeira coisa, é uma substância simples, ou seja, vamos lembrar lá do primeiro ano, os nossos átomos são iguais. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio, por exemplo, eu tenho uma substância simples. Essa substância, além de ser simples, ela tem que se encontrar a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. E tem que se encontrar no seu estado físico mais comum e no seu estado alotrópico mais estável. Então, o estado alotrópico também lá do primeiro ano, nós sabemos que o carbono ele tem 3 estados alotrópicos. Nós temos o carbono diamante, nós temos o carbono grafite e nós temos uma outra variação do carbono. Como que eu sei qual que é a mais comum? A variação mais comum do estado alotrópico é a mais barata. Então, entre carbono diamante e carbono grafite, a mais comum é o carbono grafite, que é a mais barato. E essas condições experimentais são chamadas de condições padrão ou estado padrão. E a entalpia determina nessas condições que a entalpia padrão é igual a zero. Então, quando eu tenho uma substância simples, a entalpia padrão dessa substância simples ela é igual a zero. Então, substâncias simples como gás oxigênio, gás hidrogênio, gás iodo, carbono grafite, enxofre rômbico e assim por diante, elas têm então o padrão da entalpia zero. Agora, quando eu tenho
essas substâncias simples com estados alotrópicos mais raros, como carbono diamante, como aqui não tem, mas nós temos o enxofre monoclínico e outros, aí a entalpia padrão não vai ser igual a zero, ela vai ser diferente de zero. Quando nós temos a alotropia mais rara e quando nós temos o estado físico mais raro. Por exemplo, gás oxigênio, né, o oxigênio para nós, o mais comum é no estado gasoso. Quando tem oxigênio líquido, a entalpia padrão já não vai ser zero, né, ela vai ser diferente de zero. O gás ozônio também gasoso, diferente de zero. O gás hidrogênio líquido, também diferente de zero. Então, nós vamos falar sobre os tipos de calor ou os tipos de entalpia. Nós temos a entalpia de formação ou calor de formação, a entalpia de neutralização ou calor de neutralização e nós temos a energia de ligação. Então, o que é entalpia de formação? A entalpia de formação é quando eu tenho substâncias simples que vão sofrer uma reação química para formar uma substância composta. Por exemplo, carbono sólido reage com oxigênio gasoso e forma CO2 gasoso. Vou formar um mol de CO2 gasoso. Então, eu vou ter uma entalpia de formação. Duas substâncias simples vão dar origem a uma substância composta. Então, nesse estado, partindo desse estado, a nossa entalpia é igual a zero. A entalpia ou calor de neutralização. A variação de entalpia da reação de 1 equivalente grama de uma base, estando o reagente e produtos em solução aquosa em diluição total ou infinita, mas nós temos que ter 25 graus Celsius e 1 atm. O que é essa entalpia de neutralização? É quando eu tenho uma reação entre um ácido e uma base. Então, eu vou ter uma reação entre um ácido e uma base, e por consequência eu vou formar um sal e água, é conteúdo lá do ano passado, então eu vou ter aqui uma entalpia de neutralização. A energia de ligação, ela acontece quando nós temos a variação de entalpia na quebra de um mol de ligações. Então, a energia de ligação é quando eu vou quebrar uma ligação, estando reagentes e produtos no estado gasoso, a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, eu tenho uma molécula, eu tenho gás metano, eu tenho carbono ligado a 4 hidrogênios, eu quero quebrar uma ligação com um hidrogênio. Então, eu vou ter uma energia de ligação. Qual que é a energia de ligação do carbono com cada hidrogênio? Eu consigo saber, através da energia de ligação, se eu quebrar o mol e o meu reagente e produto estiver no estado gasoso, a 25 graus Celsius e 1 atm. A nossa entalpia de formação, que como eu disse para vocês, a entalpia de formação pode ser positiva ou negativa. O ΔH de formação, ele é igual à entalpia dos produtos. O que é o ΔH? A variação. A variação da energia de formação é igual à energia dos produtos. Falei do caso da água para vocês, ó. Hidrogênio gasoso vai reagir com meio mol de oxigênio gasoso, formando um mol de água. Essa entalpia é de menos 68,3 quilocalorias por mol, ou seja, essa reação aqui, para acontecer a reação de formação da água, nós vamos perder calor. Nesse caso, então, ela seria uma reação endotérmica. Aí que diz bem aqui embaixo que o valor do ΔH de menos 68,3 quilocalorias é a entalpia de formação da água, ou seja, a entalpia padrão de formação, então, da água. A entalpia da neutralização é igual eu disse para vocês aqui, ó. Aqui está o nosso ácido clorídrico, e aqui está a nossa base, hidróxido de sódio. Entalpia de neutralização, calor de neutralização, é quando eu vou reagir um ácido e uma base, e eu vou formar um sal, nesse caso o cloreto de sódio, e vou formar água, H2O. Então, nesse caso, o ácido forte vai reagir com uma base forte e vai ter, então, a neutralização dos dois. E a variação de entalpia, nesse caso, seria de menos 13,8 quilocalorias. E aqui em cima diz que em uma neutralização, a variação de entalpia é sempre negativa, pois toda neutralização é exotérmica. Toda reação de neutralização sempre vai liberar calor.
Já a nossa reação de formação, ela pode liberar ou pode absorver calor. Vai depender, então, de que nós vamos reagir. Já a nossa reação de neutralização não é uma regra, ela sempre vai liberar calor. Vamos falar, então, da energia de ligação. A energia de ligação é sempre positiva, pois a reação é sempre endotérmica. Isso porque o rompimento de ligações é um processo que consome energia. Toda vez que eu vou quebrar, então, uma ligação, eu vou consumir, então, energia. E a energia de ligação pode ser determinada, então, experimentalmente. Então, aqui eu tenho o hidrogênio gasoso, e eu quero quebrar essas ligações do hidrogênio gasoso e converter 1 mol de hidrogênio gasoso em 2 mols de hidrogênio. Então, aqui eu vou ter, então, uma entalpia de 104,2 quilocalorias por mol. Aqui nós temos a entalpia padrão de algumas ligações, né? Uma ligação hidrogênio-hidrogênio 104,2, cloro-cloro 57,8, hidrogênio-cloro 103,0, ligação dupla entre 2 oxigênios 118,3, uma ligação simples entre 2 bromos 46,1, uma ligação simples entre hidrogênio e bromo 87,5, uma ligação simples carbono-carbono 83,1, uma ligação simples carbono-hidrogênio 99,5 e uma ligação simples carbono-cloro 78,5. Então, como nós vimos lá atrás, essa energia ela é determinada experimentalmente e no livro de vocês deve ter uma tabelinha que vai trazer a energia de ligação, então, das substâncias. A lei de Hess, ela tem a ver com o calor que é liberado ou absorvido na reação química, independente do estado intermediário no qual a reação se passa. Tá? O que é essa lei de Hess? Na lei de Hess, eu vou ter a reação global e eu vou ter as reações intermediárias. Eu vou manipular essas reações intermediárias para poder, então, chegar na reação global. Então, nisso eu posso inverter as reações, eu posso dividir o valor do número de mols, eu posso multiplicar, eu posso cortar, eu posso diminuir e eu posso somar. Então, a lei de Hess, ela é um processo matemático. Nós vamos falar dela mais para frente, tem algumas regrinhas que nós vamos seguir, mas eu posso dizer que a lei de Hess ela é a soma algébrica das equações químicas.